Salve lá, meus caros e minhas caras! Bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. O meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Bem, aqui no Bora Pensar nós temos várias playlists e cada playlist é dedicada a um tema específico. Esta aqui é dedicada aos filósofos pré-socráticos, que são todos aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. E, portanto, há uma diferenciação no que eles estão investigando. Eu não quero focar tanto nesta diferenciação neste momento. O que eu quero que você se atente é para o que motivou esses filósofos pré-socráticos a, primeiro, criarem esta forma particular de investigar o conhecimento que nós chamamos de filosofia. E o que eles estão investigando? O objeto de estudo deles, que é, nesta fase, a natureza. A escola de Mileto, que é o tema deste episódio, ela é constituída de 3 filósofos. Tales de Mileto, que nós conversamos no episódio passado, Anaximandro, que foi o discípulo de Tales, e Anaximenes. E o que esses filósofos vão investigar? A causa, a origem, a substância da natureza. Como é que nós podemos explicar a diversidade, a pluralidade de espécies, de elementos naturais, de uma forma racional? E lembrem-se, no episódio passado, que eu disse que o Tales de Mileto foi o precursor da filosofia, porque é ele que traz o logos. O que é logos? É uma palavra grega que significa explicação racional. Com Tales de Mileto, inicia-se esse processo de explicar o surgimento da natureza através de uma explicação racional e usando como referência a própria natureza. Os filósofos da escola de Mileto, eles vão fazer uso dos elementos naturais para explicar a própria constituição da natureza. Bem, a escola de Mileto, como eu disse, ela vai investigar a origem da natureza. Em linhas gerais, os filósofos, principalmente os da escola de Mileto, eles vão investigar a substância e a causa da natureza. E aqui eu tenho um dever de casa para fazer, que é explicar para vocês o que é causa e o que é substância, para vocês compreenderem melhor depois as filosofias de Anaximandro e Anaximenes. Causa é tudo aquilo que determina a constituição, a natureza de um ser. Exemplo, o Romeu foi determinado por olhos castanhos. Mas por que o Romeu foi determinado por olhos castanhos? Como é que nós podemos explicar esta causa? Ora, hoje, a partir daquilo que nós sabemos, sabe-se que a herança genética determina a cor dos seus olhos. Então vamos olhar ali o material genético, o código genético do pai e da mãe do Romeu, e nós vamos poder explicar por que o Romeu tem este aspecto físico, no caso, a cor dos olhos, que são castanhos. Os filósofos da escola de Mileto vão usar este mesmo raciocínio, eles vão investigar as causas, aquilo que determinou a natureza, e para poder explicar essa diversidade, essa pluralidade de espécies e de elementos naturais. Lembre-se que, neste momento, a única explicação que eles têm vem de Hesíodo e de Homero, ou seja, é uma explicação mitológica. A escola de Mileto não quer explicar as causas da natureza desta forma, tá? Eles querem explicar através do quê? Da explicação racional, do logos. E para isto, eles vão ter que olhar o quê? Para a natureza, vão investigar, especular, olhando para o funcionamento da natureza. O outro tema que os filósofos da escola de Mileto vão investigar é a substância. E a substância é um tema mais espinhoso para eu explicar. Vamos ver aqui se eu consigo. Imagina o seguinte, imagina uma maçã. A maçã, ela tem vários atributos, não tem? A maçã, ela tem a cor vermelha, a forma ali mais ou menos arredondada, tem o sabor da maçã. Eu acho que já está de bom tamanho. Nós temos 3 características que estão na maçã. Muito bem, estes atributos nós em filosofia chamamos de acidente. O que é um acidente? É tudo aquilo que depende de uma outra substância, depende de algo para poder apresentar-se. A cor vermelha,
a forma arredondada e o sabor, eles não existem em si mesmo. Eles dependem de quê? Eles dependem do ser, da existência da maçã. Agora, faz a transposição desta explicação para a natureza. Qual é o ser que existe na natureza que suporta toda a diversidade de seres, a diversidade de substâncias? Qual é aquele elemento, aquela unidade que suporta toda esta variedade? Isto é o que os filósofos, principalmente os filósofos ali da escola de Mileto, vão começar a investigar. Eles vão assim, poxa, o que está por trás de tudo isso? Eles estão investigando a unidade. Qual é a unidade que se apresenta, a unidade que é permanente? Permanência é uma palavra bem importante para você guardar, tá? Eles estão em busca da permanência da natureza, que está por trás do quê? De tudo aquilo que é mutável. Se nós perguntássemos para Tales de Mileto qual que é a causa, aquilo que determinou a pluralidade de vida na natureza, Tales diria, é a água. E se nós perguntássemos a Tales de Mileto qual que é a substância, o elemento primordial que deu origem, que causou toda essa diversidade, Tales também diria o quê? É a água. Em Anaximandro, não. Anaximandro vai trazer uma proposta filosófica diferente. Anaximandro foi discípulo de Tales de Mileto e ele foi o primeiro indivíduo a elaborar um mapa mundi. Eu vou aí compartilhar com vocês e vocês vão ver que o mapa mundi, lógico, não abrange todos os continentes, porque ele representou aquilo que ele conhecia naquele momento. Mas o mais interessante desse mapa é que ele tem um formato que é um círculo. E por que é um círculo? Porque o Anaximandro, ele acreditava que a Terra era um cilindro. Era um cilindro de terra, né? Dentro desse cilindro havia também água. Esse cilindro ele era rodeado de ar, que por sua vez era rodeado de fogo. A Terra estava no centro do universo. E o nosso planeta era um de muitos mundos infinitos. Ele acreditava em outros mundos, o que já é bastante disruptivo. Bem, essa cosmologia, e quando eu digo cosmologia, é sempre um universo organizado, a cosmologia de Anaximandro vai explicar então que a vida foi causada por esses 4 elementos, a terra, a água, o fogo e o ar. Agora, se você perguntar para Anaximandro qual que é a substância, aquilo que permanece de toda essa variedade de seres e de elementos naturais, Anaximandro não vai dizer que é, por exemplo, a substância é o fogo ou é a água, como dizia Tales. Por quê? Anaximandro dizia o seguinte, se qualquer um desses elementos tivesse dominância sobre o outro, os outros acabariam por desaparecer. Então não é possível que seja dessa forma. Tem que existir algum outro elemento que seja responsável por criar toda essa diversidade. E aí vem a parte que é a parte inovadora do Anaximandro, essa substância é o apeiron, que é aquilo que é infinito. Apeiron significa infinito, infinidade, sem fronteiras. O infinito era a substância primordial, o arqué da natureza. É este infinito que cria toda a diversidade e que também destrói toda essa diversidade. Por que é assim, Romeu? Porque o Anaximandro dizia que esse cosmos, mais uma vez lembrando, é um universo organizado, ele é justo. Ele não dá preferência para um elemento em detrimento de outro, como era lá na época dos deuses, né? Os deuses tinham as suas preferências. No cosmos de Anaximandro, não. Ele é uma justiça cósmica, porque não é um universo que é regido pela vontade, pela arbitrariedade. Não é assim que funciona. Ele é o que é, ou seja, ele é o infinito, ele cria seres e mundos infinitos, e esses opostos, eles tendem a quê? A destruição. O apeiron destrói eles para construir novos mundos e novos seres. Essa construção de mundos e seres é um processo evolutivo. Não surge assim, Deus criou um planeta e criou o homem. Não é assim que funciona, tá? É um processo evolutivo, longo, onde o apeiron vai formando tanto os planetas quanto os seres.
Tanto é que o Anaximandro dizia que o homem tinha vindo da espécie dos peixes. Os peixes, ao longo de muito, muito tempo, saíram do mar, foram para a terra, e ali, depois de muito, muito tempo, surgiram outras espécies, dentre as quais o homem. Bom, e Anaximenes? Anaximenes, ele tem o Anaximenes também é um indivíduo igualmente interessante, não tem Zé Mané na escola de Mileto. Dizem que ele foi o primeiro indivíduo que criou ali um relógio de sol. Ele sacou que o sol, ao longo do dia, ele vai mudando a posição da sombra, e daí ele elaborou ali um reloginho de sol para ele, para você ver como foram 3 pessoas muito, muito especiais mesmo, né? Porque criaram muita coisa. Além de serem disruptivos, eles também criaram, já começaram a inovar cientificamente. Bom, o Anaximenes, a causa da natureza para ele era o seguinte: vinha tudo do ar. O arqué em Anaximenes é o ar. O ar é o responsável, é o elemento responsável por criar toda a diversidade na natureza. E como é que o arqué, a substância primordial, vai determinar a vida? Ele dizia que o ar, quando ele fica rarefeito é quando falta ar. Conforme ele vai ficando rarefeito, aparece o fogo. E o fogo, num processo de condensação é um processo que os elementos passam da fase gasosa para a fase líquida, quando fica aquelas gotículas. Esse processo de condensação do fogo ia originar depois a água, as nuvens e depois o próprio surgimento dos seres. Então, desta forma que o ar causava o surgimento dos outros elementos e também da vida. Fala assim, não é tão interessante quanto a filosofia do Anaximandro. Eu sei, mas o que você tem que se preocupar aqui não é tanto com as propostas filosóficas do Tales de Mileto, do Anaximandro e do Anaximenes. É o esforço deles de tentar explicar a origem da natureza. Mais uma vez, a natureza é o objeto de estudo da escola de Mileto, usando o quê? O logos, a explicação racional, e tentando explicar através dos elementos naturais. É esta forma de pensar o conhecimento que vai abrir o quê? Uma frente nova. Agora nós vamos ter, depois da escola de Mileto, nós temos o saber, que é o saber religioso, que é o saber revelado das esferas superiores, e agora nós temos o quê? O saber filosófico e científico, porque nessa fase está misturado ainda, que é um saber o quê? Construído, cumulativo através da razão, e a razão é o que vai fundamentar toda a civilização ocidental. Por isso que é importantíssimo conhecer esta fase dos pré-socráticos, porque isto explica por que nós somos do jeito que nós somos. Eles vão construir um saber cumulativo, definido, baseado no pensamento crítico, que vai sempre estar em conflito com o saber religioso. Isso existe até hoje. Ora, bolas, não tem tantas escolas que explicam que o mundo foi criado por um Deus, que não aceitam o saber científico, e o saber científico não ignora, muitas vezes não entra em conflito com o saber religioso. Toda esta divergência começa a nascer neste período. É por isso que é muito importante você conhecer a filosofia dos pré-socráticos. Outro ponto que eu queria reforçar: a preocupação e o incômodo com a pluralidade. Você veja que a diversidade que os filósofos de Mileto observam na natureza, eles pensam, tem que ter alguma unidade que explique tanta diversidade. E o terceiro ponto que eu queria reforçar neste episódio da Escola de Mileto é que esses filósofos conseguiram criar essas teorias tão inovadoras e disruptivas, porque a cidade de Mileto, ela tinha um intercâmbio cultural e econômico muito intenso com o Egito, com o reino da Lídia, com a Babilônia. Era um lugar que, por causa da sua posição física, territorial, ela era uma cidade que circulavam muitas pessoas diferentes, com ideias diferentes. Então,
os gregos da cidade de Mileto começaram a perceber que existiam muitas explicações diferentes para o surgimento da vida, da natureza e do homem. E daí eles devem ter pensado, bom, deve ter uma outra explicação, algo que seja muito mais racional do que esta mitológica, porque cada povo tem a sua mitologia, não é possível que a natureza tenha surgido de formas diferentes de acordo com a mitologia. Vamos procurar uma outra explicação. E é aqui que vem essa disrupção da escola de Mileto. Mas isso só foi possível porque era uma cidade que tolerava, né, a diversidade intelectual, cultural, porque, segundo Bertrand Russell, as religiões oficiais de Estado, como a homérica, não eram tão fortes na cidade de Mileto, e o culto a Dioniso e o culto a Orfeu também não se há registro que tenham influenciado os filósofos de Mileto. Por isso que é tão importante o quê? A oxigenação, a tolerância intelectual. Quando você mata a tolerância intelectual, você mata a diversidade e você não tem o quê? A inovação. Você começa a entrar num período de mediocridade intelectual, ou seja, você começa a ter uma proliferação principalmente de valores estatais ou de pensamentos mágicos para explicar tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que assola o homem. Bem, era isso que eu tinha para dizer neste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem este episódio para ajudar o canal do Bora Pensar a ganhar força, a ganhar atração. E é isso. Um fortíssimo abraço, fiquem bem e fui!